Eu sempre brinco que Brasília é uma fábrica de decepções, às vezes, né? E não é simplesmente tentar defender o produtor no sentido estrito, mas é uma questão da inserção dele na sociedade. É lógico que a gente não é contrário à escala 6x1, nem a 5x2. O que nós teríamos que ter é uma discussão maior para enxergar o cenário melhor, fazer com que traga menos impacto ao setor produtivo. Estamos aqui, mais uma vez, dando seguimento no nosso podcast alusivo aos 75 anos de fundação do Sindicato Rural de Campo Grande, o Rochedo e Corguinho. E hoje nós temos a satisfação de receber aqui o nosso presidente da FamaSul e vice-presidente da CNA, Marcelo Bertoni. Bertoni, é um prazer estar contigo aqui hoje. Prazer é meu ter vindo, acho muito importante o sindicato antigo, com um belo trabalho, né? Com grande representatividade. Obrigado pelo convite, por estar aqui. É um prazer. Bertoni, você, como iniciando a tua segunda gestão na FamaSul, a gente sabe que a FamaSul ela tem um refrescamento bastante importante nas lideranças, e você emergiu, né, como uma dessas lideranças e vem trazendo um trabalho bastante importante no sentido de atuar junto lá em Brasília e trazer essas informações para os produtores aqui, para os presidentes do sindicato. Isso criou uma dinâmica bastante importante. Hoje nós temos várias pautas que você está lá e a gente está vendo algumas vitórias e outras nem tanto, né? Como é que você avalia isso e para o setor, né? Quais são as nossas perspectivas? Bom, é importante dizer, eu sempre brinco que Brasília é uma fábrica de decepções, às vezes, né? Muitas das vezes a gente tenta fazer alguma coisa pelo setor, mas não depende da gente, então às vezes a gente tem muita frustração, mas isso não quer dizer que a gente não tem resiliência e consiga avançar em muitos assuntos. Para você ter uma base, nós ficamos aí 4 anos tentando passar o marco temporal lá atrás, com o governo Bolsonaro, com a Tereza ministra, e nós não conseguimos. Por mais que nós trabalhamos com a frente parlamentar, era o Sérgio Souza que era o presidente, naquele momento não tinha ambiente, nós trabalhamos e tivemos várias vezes as decepções e as frustrações. E aí, com este governo, trabalhando, e aí sim nós conseguimos avançar nessa questão. Então, é importante dizer que as pautas só vão andar para frente, Monreal, se alguém estiver empurrando. Porque você tem no Brasil, lá são 513 deputados, que cada um defende não só um setor, mas a sociedade, e poucos entendem do nosso agro. Apesar de a gente ter uma frente parlamentar muito forte, a gente tem hoje poucos parlamentares que realmente conhecem do trabalho da frente parlamentar e como que ela funciona. Se a gente tivesse o tamanho de 330 deputados e 41 senadores, muitas das nossas pautas não estariam aí pendentes. Exatamente. Então, é importante dizer que para haver essa frente de coalizão, a gente precisa convencer muitos parlamentares que são hoje da frente para que ele consiga entender o processo, porque nem sempre ele é do nosso setor, às vezes nem é produtor rural. Tem muita gente que é da frente parlamentar e não é produtor, mas gosta de estar lá ouvindo, e a gente conseguir convencer e fazer com que isso ande. Então, a gente consegue, muitas das vezes, mostrar a sensibilidade do assunto e esse parlamentar aquilo acaba entrando nele, né? Porque eu acho, isso é importante dizer também, porque ao mesmo tempo que eu vou, tem 10 pessoas que vão também, cada um com uma pauta diferente. Então, tentando sensibilizar o cara. Exatamente. A pauta tem que estar incluída dentro do sentimento do parlamentar. E você só consegue isso realmente com a presença lá, marcando território. Isso eu achei muito importante. Essa abertura que você tem, no sentido de ser uma pessoa acessível, um líder que você responde. Eu estou dizendo isso como presidente,
Isso é importante a gente frisar, porque isso é muito importante a gente ter essa abertura com o presidente da federação. E você realmente, você me conhece, você sabe que eu não sou de alisar, né? A gente tem o que é bom a gente tem que dizer, né? E você tem essa abertura, Bertone. Muitas vezes eu sei da dificuldade de outras gestões que tiveram, né? E você não tem isso. Então isso traz para nós uma confiança muito grande, para que cada vez mais a gente possa estar alinhado, e não é simplesmente tentar defender o produtor no sentido estrito, mas é uma questão da inserção dele na sociedade. Porque, como você está dizendo, muitas as pautas estão ali, que parece que ela vai ajudar o produtor, mas, na verdade, ela está ajudando a sociedade como um todo, né? Exato. E isso nós passamos, né? E a gente, falando numa dessas pautas, Bertone, que você acabou de falar do marco temporal, eu acho que é uma vitória que houve, né? Você fez uma vitória histórica também com relação aqui a algumas áreas indígenas que nós tivemos no Estado. Você teve uma participação fundamental ali no sentido de viabilizar aquilo tudo junto ao Supremo, junto aos produtores e aos indígenas, né? Que acabou pacificando aquele momento, né? Sim. Mas cada vez mais a gente vê que existem pautas que são totalmente absurdas, que estão ali única e exclusivamente para trazer mais insegurança, mais preocupação para o setor, né? E uma delas é essa questão da escala 6/1, né? Que eu até, inclusive, nós oficiamos aqui a bancada federal, o Sindicato Rural mandou um ofício no sentido de buscar a sensibilidade para que isso seja mais conversado, né? Como é que você também vê isso hoje lá? Bom, eu sempre falo que temas complexos não podem ser discutidos em época de eleição. É lógico que a gente não é contrário à escala 6/1, nem a 5/2. O que nós teríamos que ter é uma discussão maior para enxergar o cenário melhor, para fazer com que isso traga o menos impacto ao setor produtivo. Porque, de qualquer forma, quando impacta o setor produtivo, isso gera um aumento de custo. Quando gera um aumento de custo, qualquer indústria, qualquer produtor rural vai repassar esses preços. Exatamente. E esses preços vão chegar no próprio consumidor, que hoje está defendendo a escala sem talvez enxergar o tamanho da dificuldade. Uma das discussões lá atrás que foi feito, se eu não me engano, no governo, na campanha de entrada do governo Bolsonaro, foi a discussão das enfermeiras, que eles optaram pelo regime, na época, discutiram e brigaram pelo regime 12/36. Eu lembro. E o que aconteceu? Que isso ia deixar a pessoa mais tempo em casa e, na verdade, virou o contrário. As enfermeiras hoje têm 2 empregos e tá fazendo aí 60 horas, 70 horas, dependendo da enfermeira, para ganhar o mesmo salário ou até um pouco mais, porque a pessoa quer aumentar a sua renda, ela vai trabalhar mais, ela não vai ficar em casa. Exatamente. Isso aconteceu também com as domésticas lá atrás, que acabou indo todo mundo para a informalidade. Então, essas discussões não podem ser acerbadas justamente numa campanha eleitoral para fazer uma política dessa, porque dificilmente o parlamentar vai votar contra um tema desse. É um tema que a população, em geral, um pedaço da população apoia, outro pedaço não apoia, mas vai passar por uma pauta sensível, mas que possa nos gerar um problema, não só do produtor rural, mas alguns setores, o MEI, empresário, pequeno empresário, microempresário. Exatamente. Vai ter problema. Hoje a gente não tem mão de obra para os cargos que são oferecidos, só que no estado tem mais de 20 mil cargos em aberto. Quando você faz um negócio desse, você vai dobrar as vagas, porque você vai precisar contratar mais. Como é que nós vamos resolver isso? Então precisa ser pensado. Não dá para ser dessa forma. Nós somos a favor, sim, do trabalhador nosso ter mais descanso, mas desde que não mexa na escala, que é um problema que a gente precisa discutir a escala separadamente, e para cada tipo de atividade ter uma discussão diferenciada. E uma abertura, né? Ou fazer a convenção coletiva e ser decidido isso em convenção coletiva, não dessa forma que está sendo
colocada meia goela abaixo. Assodadamente, né? Uma discussão assodada que eu vejo que está sendo feita a toque de caixa, pura e exclusivamente para dar uma roupagem bonita para o eleitor. Política, né? Política. E a gente vê, Bertão, por exemplo, que a pecuária de corte, ela não tem o mesmo sistema da pecuária de leite. Sim. A agricultura também não. A agricultura tem uma época de plantio, uma época de colheita, que é um estresse enorme. Com certeza. Então, são situações totalmente... Um açougue, ele não tem o mesmo número de horas de uma barbearia, né? Sim. Eu tenho uma barbearia perto de casa ali, que sábado eu passei lá, era 10 horas da noite, ela estava aberta, a barbearia. Então, assim, totalmente a prestação de serviço também são setores da economia que têm uma diversidade de trabalho com as pessoas distintas, né? Totalmente distintas. Então, como é que o trabalhador vai encarar? Ele vai estar proibido de trabalhar ali. Ele vai ser obrigado a não trabalhar 2 dias, sendo talvez até que ele queira trabalhar. Né? Exatamente. E eu tenho ouvido muito isso no campo. Eu participei de vários cursos semana passada e os trabalhadores estão dizendo: eu não quero perder meu direito de poder trabalhar e ganhar mais. Ele não quer ficar limitado. E aí, esse é o problema. Eu não posso pegar e limitar as horas. Você pode ter horas extras e também ser limitada, igual você tem na próprio esboço dessa PEC, mas o trabalhador ele tem que ter a liberdade de escolher o seu regime, de que forma fazer isso e como fazer. Se é banco de horas ou não é banco de horas, isso já acontece hoje. Sim. Você tem vários setores que vão ser impactados. Como é que você vai tirar um piloto de avião, vamos botar de um jumbo, próprio comissário de bordo que está atravessando o país, você vai sair aqui para ir para a Europa. 10 horas, 12 horas de voo. Como é que você vai fazer? Você vai jogar o cara lá de cima? Vai tirar ele lá de cima? Não tem como fazer. Você precisa ter escalas e discussões diferentes para cada setor, porque você vai atingir setores que você vai inviabilizar o processo que hoje está tendo. Então, isso precisa ser olhado com mais calma, estudado e ver realmente os impactos que isso pode acontecer. Ótimo. Seguindo, Bertone, nessas pautas, né, a gente teve outra reforma que foi aprovada assodadamente, que foi a reforma tributária. Sim. E hoje nós estamos aqui conversando, já fizemos 3 reuniões aqui com os produtores, né, falando do que vai impactar, como vai impactar, e algumas alíquotas, a principal delas não está definida ainda, né, não está nem definida. Isso também preocupa muito o setor, no sentido do que, como foi aprovada uma reforma que, teoricamente, viria baixar os impostos, mas a gente está vendo que não vai ser isso, ela vai até aumentar em algumas coisas, né? E é também uma dificuldade para nós, para o setor, enfrentar esse manicômio, que eu acho que é o termo mais legal para dizer, o manicômio tributário que vive o Brasil. Vão entrando outros impostos, né? E isso para nós é muito ruim. Como é que você vê isso também com relação à FamaSul, à CNA e aos produtores? Bom, o Brasil tem uma insegurança jurídica tamanho gigantesca, e isso teria que mudar. Por que é da reforma tributária eu entrei na segurança jurídica? Porque eles estão julgando agora de novo o Fundo Rural. A cada 12 anos eles mudam de entendimento, você tem uma decisão, eles mudam a decisão. Isso não pode acontecer. E aí você vem na reforma tributária. A reforma tributária até hoje eles não sabem se vai ser 27,5, 28, 30, tem uns que falam 32. Exatamente. Você só vai conseguir colocar em prática quando começar essa transição que no ano que vem começa. Mas eu já sei um ponto muito negativo que ela trouxe, principalmente para o nosso Estado. O Estado sempre teve o ICMS como medida de negociação para trazer indústria para cá, principalmente indústria que estão beneficiando a nossa matéria-prima, que a gente sempre fala, a gente sempre exportou a commodities, a soja em grãos. Poderia ter vindo mais indústria para cá, ter mais esmagamento, mais farelo, fazer mais óleo. Com que a gente consiga fazer isso para cá. Mas como é que você atrai a indústria? Dando incentivo. Hoje nós não temos incentivo, nós temos uma população, um estado pequeno, uma mão de obra pequena, você tem quase 3 milhões
de habitantes, então você tem um estado grande de território, mas pequeno populacionalmente, isso não tem emprego, porque muita da gente está trazendo de fora, você vê essa turma aí do eucalipto trouxe muita gente de fora, porque de fora, né? Não tinha gente aqui dentro. Isso traz para nós uma falta de competitividade. Nossos programas de incentivo do governo, todos eles eram ligados ao ICM, que agora, saindo do ICM, nós vamos ter que arrumar outro jeito. O leitão vida, frango vida, o próprio novilho precoce. Nós temos os incentivos que vão ser derrubados. E o Estado em si tendo que ir no governo federal passar o Pires para saber o que ele vai receber, dependendo. Se o cara for do mesmo partido, se for do mesmo ambiente, eu passo mais. Se eu resolver que não for, eu vou prejudicar, eu vou passar menos. Isso ficou na mão do governo federal. Isso é muito ruim, porque a gente sabe que o governo, política, não faz isonomia. Ele faz, se ele é meu amigo, eu faço mais, se não é meu amigo, eu faço menos. Exatamente. E isso não pode acontecer, diferentemente do nosso Estado, que usou uma política de Estado, tanto que ajuda os 79 municípios, sem olhar quem está no cargo, isso muito dificilmente vai acontecer a nível federal. Porque há um desgaste muito maior, há uma política muito mais acerbada, e principalmente, nós estamos falando de presidentes do Brasil. Então, eu acho que para o Estado, nisso tudo, foi nefasto. Agora precisa ser, de novo, discutido. Se tiver que melhorar, vai ter que fazer algum regramento, normativas. Você vai descaracterizar tudo que está aí para tentar melhorar alguma coisa. Exatamente. O Estado vai perder a margem de manobra que ele poderia negociar um benefício, uma situação para trazer mais investimentos. Né? Exatamente. É muito complicado. E isso é muito ruim não só para o nosso setor, eu acho que isso é ruim para o Estado em si. A partir do momento que você não consegue atrair mais indústria, a gente está muito ansioso com a rota bioceânica, que eu acho que traz o Estado para o centro de uma discussão de uma nova saída de produtos, em vez de ir para o Porto de Paranaguá, em vez de ir para Santos, você ter uma saída talvez para o Pacífico lá em cima com uma rota um pouco mais alternativa, mas você teria que ter indústria aqui dentro para fazer, principalmente, eu acho que o beneficiamento dessas commodities para que ela saia com valor agregado aqui de dentro. Exatamente. Então, isso é uma dificuldade hoje que o Estado provavelmente vai enfrentar mais para frente. E aproveitando, Bertoni, só para a gente contextualizar isso que está acontecendo, eu fui convidado para participar de um fórum semana passada, como painelista da Bioceânica. E eu levei um dado para o pessoal que eles não tinham lá. Eu falei, mas o que eu vou falar aí? Eu não tenho nada a ver com segurança rodoviária, mas eu vou, você está me convidando, precisa de ajuda, eu vou lá, vou meter a cara. E eu disse a eles um dado oficial, que o número de motoristas com carteira D, de 2015 para 2026, ou seja, 11 anos, nós tínhamos 6 milhões e meio de motoristas. E hoje nós temos 4 milhões e meio. Uma queda de 21% da mão de obra específica do transporte rodoviário. Sim. Então, eu cheguei e falei, eu como produtor, representando os produtores aqui, o que eu estou vendo? Os caminhões estão aumentando o tamanho, aumentando a dimensão, e as estradas não estão suportando. As estradas estão acabando. É buraco, o caminhão sai do buraco, joga em cima de você. Então, assim, é um apagão de mão de obra também. Né? E o que eu ouvi lá, testemunho de proprietário de transportadora, dizendo que o culpado disso são as leis. Né? O que aconteceu? Lá atrás, o caminhoneiro, quando o filho estava de férias, ele põe o filho no caminho da boleia junto, o filho ia junto e aquilo havia um sinergismo. O filho queria ser igual ao pai. Então, muito. E eu me lembrei do meu vizinho lá, os dois amigos meus, os dois viraram motorista de boiadeiro, porque o pai era boiadeiro, caminhão de boi. E hoje o pai não pode levar por causa da questão trabalhista, uma série de normas, etc, etc, etc. Está quebrando mais essa cultura, vamos dizer, de pai para filho. Né? Então, você vê um setor que precisa de mão de obra, que é cada vez mais faz parte da nossa, assim, do desenvolvimento da logística, de todas as cadeias do agro, e está estrangulado. Né? O Brasil tem um problema sério, Morrel, que eles trazem leis
de fora, principalmente europeia, a grande maioria, para ser implementada no nosso país. Só que eles esquecem que são países que estão muito à nossa frente. Tanto é que a nossa discussão da OMT, Organização Mundial do Trabalho, é na Suíça. Então você discute o que vai acontecer no Brasil, no mundo inteiro, lá na Suíça. Numa região, a Suíça é pequenininha, rica, com um potencial diferente de tudo, e aí de lá saem essas leis. O menor que sempre trabalhou com o pai no campo, sempre esteve na fazenda trabalhando, hoje não pode mais. Uhum. Você não pode mais comitiva, dependendo da região. A gente teve que explicar aqui para o Ministério do Trabalho o motivo que eles estavam destruindo a comitiva. Então a gente tem várias peculiaridades que a gente precisa mudar. Pô, o capacete no campo. Então, assim, é uma falta de sensibilidade do setor. Não adianta eu pegar leis internacionais que são para países desenvolvidos, países que têm uma riqueza, para um país que nem o nosso, que ainda não está com o seu pleno emprego, o seu pleno trabalho, desenvolvimento, precisando estar subindo de categoria. Nós estamos pegando lei de primeiro mundo e trazendo lei para terceiro e segundo mundo. Aí não dá. Exatamente. Não funciona. E só para complementar, ainda foram questionados esse pessoal das transportadoras por que não dão mais emprego para as mulheres, né? E o pessoal falou, nós damos emprego para as mulheres. Está aberto, as vagas estão aí. Só que o que acontece? Eu com um caminhão numa região, numa rota dificílima, eu não posso pôr uma mulher naquela rota. Porque se acontecer alguma coisa com o caminhão, ela não tem como sair, porque a nossa estrada é precária, ela não tem como sair dessa situação. Então, tudo isso causa uma preocupação muito grande. Eu acho que as rodovias estão aí, vão ser feitas, mas o setor está sofrendo, como outros setores também, esse apagão de mão de obra. Né? A gente precisa avançar em discussões maduras, não só nesse sentido, mas aí eu vou para outra, hidrovias, que a gente precisa avançar. Ferrovia, conseguimos agora, a CNA conseguiu derrubar agora e saiu uma decisão do STF que pode ser construída, o Ferrogrão. Quantos anos nós estamos aí travados? Parado. Eles reclamam da usina de Belo Monte, foi tanta exigência, tanta coisa, que a gente não consegue produzir energia quando está seco. Então, assim, a gente precisa parar de ter esses regramentos, essas coisas, de travar o desenvolvimento de regiões que a gente precisa andar com isso. A nossa hidrovia aqui do Rio Paraguai, se não tiver dragagem em 3 pontos, como é que anda? Aí os ambientalistas estão de acordo de ter 700 caminhões por dia trazendo minério, atropelando animais na estrada, e não está de acordo de você sair com toda a carga dentro de uma barcaça que diminuiria mais de 80% esse trânsito de caminhão nessas estradas. Então, assim, é uma incoerência, é ideologia acima da tecnologia, em cima do embasamento técnico, das discussões técnicas. E do desenvolvimento. Então, aí é difícil. É triste a gente ver, porque os países desenvolvidos, a malha ferroviária é enorme. Enorme. Você pega a China, pega os Estados Unidos, pega a Europa, toda a malha ferroviária é desenvolvida. E nós, infelizmente, ainda hoje no Brasil, temos essa deficiência, que eu acho que é um crime. Isso aí é muito triste a gente ver as estradas nossas nessa situação. Enfim, passando pelas estradas, Bertone, eu também queria tocar num ponto bastante preocupante que nós estamos trazendo. Falar, Goel, você só fala... A minha comissão é conhecida lá na CNA, que é a Comissão de Assuntos Fundiários, não tem pauta positiva, então, e ela é ligada ao meio ambiente, então nenhuma das duas tem pauta positiva. Não, é só verdade. Pauta difícil. Mas eu quero lembrar de uma pauta que, quando eu assumi na minha gestão, Bertone, nós fizemos uma reunião com a Energisa aqui, que é a nossa concessionária de energia, e trouxemos alguns diretores, gerentes aqui, e montamos um grupo de WhatsApp, um grupo de trabalho. Isso foi em 2020, há 2 anos atrás. 2 anos, exatamente quando a minha gestão iniciou, 1 ano e meio atrás. E esse trabalho com a Energisa, ele mostrou uma quantidade enorme de problemas, né? Então, assim, problemas recorrentes dentro do grupo, né? E aí eu tive até que segurar a turma, porque aí a turma queria lavar a roupa suja dentro do grupo e falar todas aquelas coisas que fogem do diálogo mais civilizado, vamos dizer assim, né?
Então eu também segurei esse lado e a gente conseguiu avançar bastante. Por incrível que pareça, nós tivemos uma reunião segunda-feira passada e muitos produtores que tinham problemas recorrentes conseguiram resolver, outros não conseguiram. Então, assim, as redes passam por manutenção difícil, né? Eu estive conversando com o Júnior Ramírez, lá, o pessoal da Reflora, e eles estão também com muita dificuldade, porque as áreas são enormes, né, de eucalipto, e a manutenção está muito deficiente. E aí o rompimento de cabo acaba sendo recorrente e é uma preocupação com relação a incêndios, né? E isso nos preocupa muito, porque os prejuízos são muito grandes. O pessoal reclama vacina, leite, comida, não consegue manter mão de obra na fazenda, o funcionário pede a conta porque a qualidade de vida dele cai demais, né? E eu acho que nós temos que avançar nessa pauta. O que você vê? Como é que você vê esse problema? Até motivo de eu te entregar hoje esse ofício para a gente tentar avançar um pouco. Eu sempre falo que é uma pauta difícil da gente resolver. Primeiro, nós temos um problema com a Energisa aqui. A Energisa atende vários outros estados que também tem algum tipo de problema. Mas nós temos concessionárias piores do que a Energisa, porque a Energisa pelo menos te dá ouvido. Nós temos aí algumas, tem 4 cidades do nosso Costa Leste que é atendida por outra empresa que eu nunca consegui falar nem com o dono, com ninguém. Nossa. Então, o que nós temos hoje no Brasil? O Brasil tem problema de transmissão, o Brasil tem problema sim com a Energisa, o Brasil precisa rever esse conceito de concessão. A gente sabe, e por conversa já com a Energisa, que se ele investir muito, eles vão ter que subir o preço da tarifa, e aí não é que sobe para um setor só, sobe para todo mundo, e aí causa inflação. Então o governo defende que não faça, muitas das vezes é controlado, só por isso que teve produtores que em algumas regiões eles fizeram prioritariamente, porque estava muito deficitário, então resolveu. Mas se ele começar a fazer de todo o Brasil, porque a Energisa atende, se eu não me engano, 6 estados, você começa a gerar um custo maior de energia, de valor. E aí você impacta diretamente a inflação. Então, isso tem que ser muito bem pensado e discutido. Mas nós não podemos ficar refém, que nem ultimamente você não está podendo mais ligar placas solares. Você Exatamente. tem a geração eólica que tem que parar as pás, porque de manhã à tarde nós não conseguimos injetar isso na rede de transmissão, porque a rede pode colapsar e ter um apagão no Brasil inteiro. Aí que vem aquela lei, você pode injetar à noite. Quem produz luz à noite? Porque exatamente. Você não tem essa geração. Mas isso é por causa das linhas de transmissão. E o investimento em linha de transmissão não é uma coisa que você faz de um dia para o outro, que você vai lá, corta, que nem os eucaliptos, você tira, limpa a rede, quando você troca a cruzeta de uma rede. Você, para fazer um investimento de grandes proporções, você demora muito tempo. E a autorização também é complicado. Você vê que até hoje nós não conseguimos ligar a luz lá para Roraima, que recebe luz hoje da Amapá, que recebe da Venezuela a luz lá de Roraima. Acho que é Roraima, né, que recebe a luz de lá, porque as autorizações não saíram até hoje, não pode. Então, você cria de novo a ideologia trabalhando contra o desenvolvimento. Você tem uma Transamazônicas que liga Rondônia até Manaus, que é 400 quilômetros, que já existia e que agora eles não dão a autorização para reformar ela. Então você tem aí outro travamento que eu vi o senador, até esqueci o nome dele agora, que disse para Marina Silva, Marina falando lá que tinha morrido não sei quanto ambientalista lá, eram uns 10 ou 15 ambientalistas, e eu não estou dizendo que uma morte em detrimento da outra, essa é mais importante do que essa, eu estou dizendo que, no geral, ele virou e disse para ela, no meu estado morreu 15 mil pessoas por falta de oxigênio, porque não tinha trânsito para chegar ao oxigênio. Então, nós não podemos pensar dessa forma, e isso tem que melhorar. Mas eu sempre falo que o diálogo é o melhor caminho. Não adianta a gente ser muito reativo, porque aí você fecha a porta, exatamente. Aí fica pior,
aí você não consegue ser recebido, acontece que a coisa piora muito quando a gente é muito reativo. E assim, Bertone, em termos gerais, eu vejo que esse problema de transmissão é mais um problema de investimento do governo, não ter capacidade de fazer aquilo que é obrigação dele, muitas vezes lá atrás, quando a gente viu na década de 70, quando houve um maior desenvolvimento nesse setor, o governo interferiu ali. Era necessário que se fizesse. Itaipu, essas outras linhas que foram idealizadas lá atrás. E hoje o governo não tem capacidade de investimento, né? E eu vejo assim, aqui no estado, as pessoas vêm perguntar para a gente que eu quero botar as placas solar. Não pode. Pode mais. Conversei com eles, falaram, não pode. Não. Eu tentei lá, eu tenho na minha área lá, posso aumentar um pouco, botar outro inversor? Não pode. Você vai ter que estudar o seu caso para ver se vai poder. Então, o que falta para o Brasil, Morreal, eu sempre falo o seguinte, são discussões a nível Brasil, igual a China faz, ela discute a China 100 anos, que é o que eles estão fazendo. Nós temos políticas de governo, não política de Estado. Estado, eu não digo Estado só o nosso Estado, mas Estado-União. Que tinha que ter alguns regramentos que você tivesse dentro da LDO, ou desde do plano plurianual e na LOA e nas diretrizes orçamentárias, que se mudasse de governo, você teria que continuar esses investimentos. Aquilo ia ser feito de qualquer maneira. Independentemente de quem fosse o governante ou de partido, ele teria que ter uma porcentagem que ele tinha obrigação de fazer. Como hoje tem da saúde e da educação, que você tem obrigações de fazer e que é implementado um recurso do orçamento para esses dois setores. Mas precisava ter políticas que enxergasse essa nova deficiência que o Brasil tem. O Brasil tem uma deficiência, a gente fala muito isso, já tem praticamente 50 anos de história, que nós éramos importador de alimento, hoje exportadores de alimento, e nós não temos aí um lugar hoje para você fazer um armazém, você não tem política. A maioria dos nossos armazéns é as carrocerias de caminhão. Exatamente. Então você tem um problema de logística, você tem um problema de armazenamento, você tem um problema de infraestrutura, de rede de energia, que em muitos lugares que você está tendo desenvolvimento, o Estado chega atrasado, a União chega atrasada. O empreendedor, ele sempre está na frente e puxando a locomotiva para frente, mas o Estado geralmente pesado demais para chegar até nessas posições. E aí causa esses transtornos todos, e eu não estou dizendo que a Energisa não tem sua culpa também, mas estou dizendo que a gente tem um contexto muito maior, que às vezes a gente foca olhando só o micro e esquece de olhar o que está acontecendo geralmente no Brasil inteiro. Né? Não é só aqui que nós temos problemas. Isso eu falo porque eu vou em vários lugares e a turma me reclama também da geração de elétrica, da transmissão e é o mesmo problema. Tem lá vários no Nordeste lugares. Eu estive lá o ano passado, no final do ano passado, todas aqueles eólicos lá enormes, aquelas torres enormes paradas, porque não pode botar na rede. Eu já imagino um cara que investiu e pagou aquilo e está com aquilo parado. Mas é isso que eu estou dizendo. O problema do nosso Brasil é muito maior do que só o estado do Mato Grosso do Sul. Eu não estou dizendo que não tenha que resolver aqui. E a gente olhar aqui, mas a gente, quando olha o cenário, não é um cenário muito bom para ninguém nessa questão de energia, principalmente na transmissão. Que esse hoje é o maior problema que nós temos. É o maior gargalo, né, Bertone? Hoje eu vejo que são coisas que estão aí e precisam ser olhadas, precisam urgentemente estar num plano desse que você disse, como programa de Estado, e esse troço acontecer, né? Porque já passou da hora. Né? Já passou. Mas, Bertone, estamos também conversando aqui dos 75 anos do Sindicato Rural, como uma instituição que faz parte aqui da história do Mato Grosso do Sul. Começou lá atrás, junto com a Acrisul, depois foi para a Avenida Mato Grosso, veio para cá, né? Eu estou aqui há 20 anos como associado, e eu gostaria que você contasse um pouco também da tua história, porque você tem parte aqui também nessa história, do movimento,
e algumas lembranças que você pode nos brindar aí com relação a essa data. Eu conheci o sindicato já aqui de Campo Grande, já nessa sede mesmo. Eu tinha 19 anos na época, 19 para 20 anos, e fui convidado pelo João Bosco. E se eu não me engano, acho que era o Kennedy que era o presidente, para a gente estar criando, na época, o Movimento Nacional de Produtores, numa sala aqui embaixo, que a gente descia a escada, Eu me lembro. ia na salinha ali para o lado, para a gente atrair o jovem para o nosso setor e mostrando para ele que a gente precisava mudar. Foi na mesma época que nós tivemos o DR, foi na mesma época que nós tivemos aquele movimento grande lá na rotatória de Nova Alvorada. Sim. Então a gente teve uma inserção nesse meio, naquele período. Fiquei, acho que 2 anos aqui na época com esse trabalho e depois acabei indo embora para a fazenda e passei muitos anos sem pisar em nenhum sindicato. E aí eu sempre brinco, eu gostava de laçar, gostava tudo que todo mundo gosta. Uhum. Até que um dia um parque resolveu tomar um pedaço de uma área nossa e aí eu resolvi que nós tínhamos que voltar a estar ativo no sindicato. Não entrei, lógico, de primeira como presidente, fiquei como diretor na época, o parque era o Parque da Serra da Bodoquena, que era tudo para ser uma APA, tivemos 200 reuniões com o Sarney Filho, com todo mundo, e na hora de decretar, eles decretaram um parque de integralmente. A APA você pode mexer e o parque não. Então, nos traiu, e ali eu aprendi que alguém tinha que estar cuidando disso. Exatamente. E aí que o sindicato rural sempre tem uma teoria que o Léo Brito fala, a teoria do sabugo. Quanto maior o sabugo, aí o produtor corre para dentro do sindicato. E na época o sindicato de Bonito ficou fortalecido, e da região ali, porque era Bonito, Bodoquena e Porto Murtinho e Jardim que foi afetado. Então você tinha realmente uma união de produtores ali para tentar resolver um problema que não era só para um, era para todos. Uhum. E ali eu aprendi que eu tinha que estar no sindicato e passei a estar no sindicato. E conhecendo os presidentes, os trabalhos que foram feitos aqui pelo Sindicato de Campo Grande sempre tiveram grande relevância para o nosso estado, porque o sindicato ainda é mais velho do que a federação. Exatamente. Ele teve uma representatividade muito maior até quando foi criada a federação, que está aí com 47 anos de criação. Então o sindicato é mais antigo do que a própria federação. Exatamente, mas criou, eu acho que, falando, você lembrou do Léo Brito, e eu acho que uma das grandes benesses, ou vamos falar assim, das grandes avenidas da FamaSul, que aí entra num contexto mais geral que você está falando como um todo, foi o programa do Líder. Sim. Né? Que o Léo Brito teve participação importante nisso, e esse refrescamento de liderança também, Bertone. Como é que você vê isso nos sindicatos rurais também? Porque eu vejo que preocupa, por exemplo, eu vejo o sindicato rural hoje, tem produtor lá que está lá como diretor, como presidente há 20 anos. E assim, não é porque ele quer, ele tenta passar muitas vezes, tenta buscar uma liderança ali, e ninguém se propõe a estar junto ali, e fala, não, deixa para mim aí, vai, vamos trazer ideia nova. Tal. Como é que você vê isso? Porque é duro conscientizar a pessoa quando ela tem vários outros atrativos, e atrativos que são muito melhores do que sentar numa mesa para discutir problema, que muitas das vezes você não vai resolver. Então você não quer vir para um sindicato rural, você só vem para o sindicato quando você tem um problema grave. É a primeira coisa que pergunta, cadê o sindicato? Apesar de não pagar a contribuição sindical mais, apesar de muitos deles nem ser sócio dos sindicatos, são os primeiros que nos cobram. Exatamente. Então, a partir desse momento que o Léo criou o Líder MS, lá atrás, que a Tereza fez, Maurício, Mandi, essa turma toda, Luciano Mendes, entrou nessa época, que se formaram mais liderança. A gente entendeu que teria que fazer, sim, essa renovação dos sindicatos, e muitos sindicatos nossos hoje conseguiu ter novas lideranças, entendendo exatamente que se a gente não estiver unido e não estiver olhando para os nossos problemas, ninguém vai olhar. E eu falo muito isso, a CNA, muitas das vezes eu falo em discurso, nós temos aí no Senado Federal e na Câmara dos Deputados mais de 8.000 proposições que são nefastas para o nosso setor.
Alguém tem que estar olhando isso, porque se ninguém está olhando, vai passar. Uma hora vai passar e vai Exatamente. atingir o lado de dentro da porteira, que é onde o produtor está. Onde ele é reativo. Às vezes escapa alguma coisa, chega nele. Aí chegou nele, é reativo, mas não está acompanhando, não está ajudando o sindicato, não está pedindo. A gente pede ajuda para eles e não vem. Precisa ter essa renovação. Porque a hora que ele vai apagar o fogo, já queimou, né, Bertone? Vamos falar assim, já assou o pão, né? A coisa já foi, né? Muitas das vezes passa, não é tudo que a gente consegue segurar. Exatamente. Não tem... Exatamente. Tem coisa que às vezes entra na pauta, não é só pauta política. O que é ruim deste governo é que autarquias andam fazendo normativas e criando dificuldades onde existe um código florestal que norteia e onde você tem um ator político, que é o MAPA, perdendo força e espaço e deixando que CONAMA, que outros tipos de autarquia faça essas normativas. Principalmente a questão das exóticas, que estava aí nessa briga que tivemos grande aí, que queriam proibir tilápia, eucalipto, búfalo, braquiária. Então, assim, são coisas que as pessoas não têm que mexer, não têm que estar olhando. Não é nem prerrogativa da autarquia. Nem prerrogativa. Vezes, né? O Conselho Monetário Nacional, que vai lá, cria uma normativa que o PRODES tem que travar. Ele não é um órgão fiscalizador. O Conselho Monetário Nacional é um órgão que te dá crédito. O fiscalizador é o Ministério do Meio Ambiente, é o IBAMA. Você pega uma ferramenta que não está pronta e sai esparramando terror. Sendo que poderia ter um mapa, poderia ter um ministério mais forte que estaria nos defendendo. Não precisaria da gente estar aí gritando e arrumando confusão com um governo que tudo que ele pode fazer para nos prejudicar, faz. E aí é o que eu falo, tem que ter o jovem inserido dentro, porque esse jovem vai assumir lá na frente a propriedade do pai, ele vai trabalhar no campo, ele vai ter que ter esse olhar nas relações, principalmente do setor dele. Não adianta ele ficar em casa e achar que vai resolver pelo WhatsApp, gritando por WhatsApp, e reclamando, e arrumando confusão, e achando que uma mobilizaçãozinha vai resolver as coisas. Às vezes a mobilização é boa, mas muitas das vezes você tem que botar o pé mesmo dentro de um Senado, de um Congresso e andar lá dentro e começar a fazer a diferença para o seu setor. Porque o que vai ser atingido é o seu setor, não é o outro. E assim, eu acho isso plenamente justificável. Principalmente onde vê as democracias mais maduras aí, isso é normal haver um lobby de interesse para que o setor não morra. Sim. Para que o setor sobreviva, para que o setor cresça. E as pessoas falam, mas o setor está fazendo lobby, está fazendo bancada não sei o que, bancada não sei o que lá. Isso é a coisa mais normal que existe nas democracias mais evoluídas, né? No setor que deve ser protegido. Porque se o setor não buscar a autoproteção, buscar o desenvolvimento, né? E vamos dizer assim, a sua continuidade, cada vez mais ele está prejudicado. Pô. Cada vez mais o cara fala, eu vou mexer com isso porque eu só vou me arrebentar. O problema é que o brasileiro em si, Morreal, não entendeu ainda a importância do nosso setor. Primeiro que eles não veem vínculo com o alimento que sai do campo para chegar na mesa dele. Eles acham que nasce no supermercado. Exatamente. Então, esse vínculo da cidade você não tem. Outra coisa, a falta de conhecimento do nosso setor, o que nós fazemos, da forma que fazemos, não é só o brasileiro que não sabe, o mundo não conhece. Uhum. O mundo não conhece a agricultura tropical, onde a gente consegue fazer 3 safras no mesmo hectare. Então, as pessoas não têm noção do que nós fazemos. Na questão de nosso plantio direto, nem a Argentina consegue fazer o que nós fazemos diretamente. Exatamente. Então, nós temos tecnologia de ponta, nós mostramos para o americano como é que nós fazemos. Eles vêm aqui colher informação nossa da Embrapa. Então, essa correlação, você não consegue pegar o povo da cidade e entender. Eles acham que isso é obrigação nossa. E, ao mesmo tempo, não conhecendo, desce a porrada sem conhecer o setor. Os maiores especialistas em agricultura são artistas.
nunca plantou um pé de alface. Então, assim, isso para mim tem muita coisa que tecnicamente eu não respondo, mas uma Anitta responde, um Pochá responde, eles são especialistas. Então, assim, é muito difícil você ter uma discussão de valorização com pessoas que não conhecem o nosso setor e que muita gente segue e acredita no que fala. E aí, Bertone, você botou um ponto, você tocou num ponto bacana, que eu acho que também preocupa muito, que é a questão da formação dessa opinião. A formação dessa opinião passa pela educação. Sim. E aí a gente tem aí o trabalho da pessoal do De Olho no Material Escolar. Nós trouxemos eles aqui no sindicato ano passado, eles vieram aqui fazer uma preparação e um treinamento com os professores das escolas do campo. Aqui no Campo Grande nós temos 8 escolas do campo. E nós trouxemos, a minha gestão, nós trouxemos o pessoal da De Olho no Material Escolar para fazer uma imersão com os professores dizendo o que está acontecendo no material didático brasileiro. Eu acho que aí está a raiz do negócio. Sim. Que a sociedade ainda não viu e, pelo contrário, ela está vendo ali várias menções do setor nosso negativas, né? E pura e exclusivamente de opinião do autor, sem nenhum embasamento científico, técnico, ou seja, dentro do aspecto do contexto geral da coisa, né? Como é que você vê também o papel da FamaSul, do Agrinho, de todas essas questões para mudar isso? Eu acho de extrema importância essa De Olho no Material Escolar. Isso só chegou nesse ponto, Monreal, de criar o De Olho no Material Escolar e tudo isso, porque nós somos omissos lá atrás e muitas vezes sem participar do processo. Porque é difícil você pegar o produtor que quer participar do processo. O processo é chato, o processo é lento. Você vai para uma mesa de negociação, às vezes você é sozinho. Então, ninguém. Você pegar assim, quem faz parte do Conselho de Saúde hoje do Estado ou do município? Vê se tem algum produtor lá dentro. Não tem. Talvez agora o De Olho no Material Escolar tenha ocupado essas cadeiras, começado a ocupar essa cadeira. E é de extrema importância. Porque ali começa toda a parte de estruturante do que as crianças vão aprender. Nós temos aí hoje o programa Agrinho, com mais de 605 escolas, com mais de 200 mil alunos, onde a gente tem tentado fazer a conexão deste aluno com o campo. Porque muitas das vezes ele não conhece o alimento, de onde vem. Aí você começa a mostrar essa importante ação nossa de mostrar para eles como é que ele faz a reciclagem. Não é nem a separação dos lixos, a coleta seletiva, mostrando para ele que não é só o produtor que cuida do meio ambiente. Nós cuidamos, inclusive por lei. Mas eu não posso querer que o produtor cuide do meio ambiente se eu não faço na minha casa nem coleta seletiva. Então, nesse programa, a gente consegue inserir isso na cabeça dessas crianças, mostrando como é feita a produção, como é feita a nossa levando a qualidade dos alimentos para dentro da casa das pessoas, e isso é uma questão de valorização. E o mais importante, com a Agrinho nós entramos também em escolas particulares aqui do estado. E nós entendemos que ia ser menos os filhos de produtores iam saber o que os pais fazem. A grande maioria não faz, não sabe. Entendeu? Não tem noção do que é, porque essa geração mudou. A nossa geração, nós passávamos as férias todas na fazenda. Exatamente. E essa geração não. Cada um tem um entendimento. A gente precisa ter essa ligação com o campo e alguém tem que fazer isso. Já que não é só o produtor, não é só a escola, a gente tinha essa noção que a FamaSul, que a federação, que o Agrinho, que não é um programa só nosso, mas nós fomos o segundo a aderir, é um programa do Paraná, criado no Paraná, que já está em vários outros estados, onde a gente entendeu que a gente precisava agir e mostrar realmente essa conexão, e agora, junto com o De Olho do Material Escolar, também fazendo um belo trabalho. Mas por quê? Porque nós não assumimos posição lá atrás. Exato. Nós estamos correndo atrás do prejuízo que já está inserido em muitas gerações dessas crianças que estão para trás da nossa geração para trás, só aprendeu coisa diferente negativa do campo. Exato. Só coisa negativa. Mas por quê? Porque falta da gente ter assumido os espaços. Exato. Não há vácuo no poder. Nós temos que começar a assumir os nossos espaços.
e ir para discussão. É chata, é ruim, e é verdade, é cansativa, às vezes você está sozinho, mas você está lá atrapalhando o processo. Não dá para correr livre do jeito que está correndo. É muito importante isso, Bertone, e eu acho que cada vez mais a educação ela faz parte do nosso trabalho. Exato. Do quem está na liderança, seja do Sindicato Rural, FamaSul, CNA, essa questão de educação ela é prioritária. Eu vejo que se nós não fizermos isso para essa geração nova, cada vez vai ficar mais difícil, né? E a gente vê assim, denúncia de trabalho escravo, denúncia de queima-cana, denúncia nos troços totalmente, eu vejo às vezes, e a televisão gratuita, em São Paulo tem uns canais lá de televisão gratuita passando esses troços absurdos. Falei, gente, não é possível que vocês estão fazendo isso com o nosso setor. Né? Mas, enfim, eu tenho certeza que isso faz parte da nossa luta, do nosso trabalho, de tudo que a gente quer por um Brasil melhor, por um Brasil que tenha uma construção sólida de educação, porque até agora o que foi feito foi péssimo. Todos os índices que você pode ver aí de educação do PISA, tanto internacional como nacional, as coisas não funcionaram. Sim. Em termos de educação, matemática e português, as crianças não aprendem. É o que nós estamos vendo hoje no Brasil. Quem não sabe matemática, não sabe português, não sabe física, não sabe química, ele não constrói saber. E, infelizmente, matemática no Brasil é um zero à esquerda. Nós não temos conseguido mostrar e fazer as crianças aprenderem. A não ser a criança que está aqui, ela entra no Kumon, consegue aí através do Kumon avançar e ter uma base mais sólida nesse aspecto. Mas no geral, como um todo, é muito ruim. O nosso estudo, o senador Pedro Chaves, até na época, mudou algumas regras que acabou não passando dentro do Senado e nem na Câmara. E aí era uma visão diferente de educação que eu acho importante. Hoje o Brasil tem que mudar o seu ensino, principalmente na questão, se você vê, teve uma mãe agora, acho que é do Pará, que estava dando aula para os seus filhos dentro de casa, o juiz mandou voltar para dentro da escola. O homeschooling, né? Porque ela tinha que estar influída no funk, em um monte de coisa. Então, assim, de novo a ideologia botando o cara para dentro, sendo que essas duas crianças aprenderam muito mais do que estava na escola. Mas não é só isso, eu acho que essa mudança de entendimento, que nós tínhamos muita escola agrícola, eu fiz escola agrícola. Uhum. Na época você escolhia para fazer magistério ou escola agrícola, ou ir para o campo, exatas. Hoje você não tem isso, você não tem mais o técnico, você não tem mais o ensino diferenciado, onde a criança tem aptidão, você enxergar aquela aptidão da criança e direcionar direto. Uma das coisas que eu acho que tinha que ser grade, um currículo escolar, é educação financeira. O brasileiro não tem educação financeira. Exatamente. Então, quando o cara não tem isso, ele não consegue fazer o gerenciamento dentro da própria vida, porque ele gasta mais do que tem. Perde a liberdade. Então, o que acontece? Precisa mudar, precisa ter inserido algumas matérias que são mais atuantes e tirar algumas matérias que, cara, eu nunca usei um monte de coisa que eu aprendi. Então, precisa ser direcionado, ter uma mudança efetiva realmente do saber. Principalmente escolas que a gente vê aí do Pantanal que você não pode dar hoje online, porque a regra não permite. Você tem uma regra diferenciada para o Amazonas, mas você tem uma regra que para outros estados que nem o nosso, que tem peculiaridades tão grande que é o bioma Pantanal, e você não pode aplicar essa regra. Essa é outra pauta, vamos falar, né, Bertone, que tem que ser quebrada, né? Outra corrente que tem que ser quebrada, precisa ter visão, e é isso que eu falo, é a visão de Estado, não só Estado do Mato Grosso do Sul, mas Estado União, onde entende-se que as políticas públicas, principalmente em alguns setores, não estão dando certo. Não adianta eu montar uma escola e eu não ter aluno. Tem vários lugares que você monta e não tem estrutura básica para fazer, porque o recurso é obrigado, você não pode usar o recurso da educação para fazer outro tipo de atividade, não, é só para construir. Mas para que eu vou construir? Eu não preciso construir, dependendo do município. Uhum. Eu preciso pegar esse recurso para usar para pagar professor melhor, para tentar fazer uma melhora. Não pode, é bloqueado. Então o cara entra faz um monte de improbidade administrativa por regramentos que em muitos municípios você não consegue implementar.
E isso não é só na educação, na saúde também. Então precisa ser revisto, precisa ter um arcabouço melhor, estruturante, só que isso não é uma discussão para um mês. Exatamente. Você vai levar anos para mudar toda essa forma que hoje está. Mas, de novo, eu falo, muito por nossa omissão. Pela sociedade ser omissa a tudo que estava acontecendo e não, deixa para lá, eles vão fazer, olha o que saiu. Exatamente. Eu não estou dizendo que eles erraram em tudo, tá? Tem muita coisa que acertou, mas tem coisa aí que precisa realmente mudar. Realmente. Bertone, estamos chegando no final da nossa bate-papo, que correu aqui muito bacana, muito rápido, e nós temos coisa muito para conversar, mas eu sei que você também tem muito serviço para acudir, como diz o Caboclo, e a gente tem muita gratidão por você vir aqui conversar conosco. Me agradeço demais o teu exemplo como homem de família, pai de família, pessoa que está sendo para nós uma liderança importante, que surgiu aí e cada vez mais está mostrando a cara do agro com clareza, com luta, mas também com diálogo, que é o fundamental, né? Então, eu gostaria de te pedir, você deixasse uma mensagem para todos os associados aqui do Sindicato Rural e para o público em geral que está nos vendo, né, dos 75 anos do sindicato, e agradeço demais. Primeiro é parabenizar o trabalho deste sindicato por muitos anos aí atuando e fazendo a defesa do produtor, acho que extrema importância. Dizer que o produtor está presente, o sindicato precisa do produtor, juntos somos mais fortes. E muitas das vezes eu falo isso até para o jovem, eu lá atrás, eu novo, eu nunca pensei em ser presidente da FamaSul. E isso, na época o Maurício quando me chamou, eu não queria nem estar no sindicato no começo da minha vida. Sei. Acabei vindo e acabei gostando e acabou que no final hoje eu faço exclusivamente mais parte do sistema, trabalhando para o produtor, do que propriamente na nossa propriedade. Mas a gente precisa ter o produtor, o jovem, dentro do sindicato, dentro desses assuntos, para ajudar a gente aí, né, Monreal? Você sabe que é uma luta, às vezes, sozinha, né? Exatamente. Mas precisa ter. Essa, eu acho que é o recado maior, é que não procure o sindicato só quando tem problema grande. Procure o sindicato para ajudar, para desenvolver, para fazer alguma coisa. Esses dias teve um presidente de federação que, falando lá na CNA, falou, mas ninguém me chamou. Eu falei, nunca ninguém me chamou para nada, eu sempre me coloquei à disposição para trabalhar. Essa foi um diferencial da minha vida. Eu sempre fiz o que eu queria fazer em defesa e a mais. Mas não porque eu fui chamado, é porque eu me coloquei. Né, Bertone? Exatamente, e é isso que eu acho que o produtor precisa hoje, é ter essa noção. Olha, se coloque dentro de um sindicato, se coloque à disposição de assumir um conselho de educação do Estado, se coloque à disposição. Não espere ser chamado. É isso aí. Bertone, muito obrigado, um grande abraço, que Deus os abençoe nessa caminhada. Eu que agradeço, obrigado pelo apoio sempre de vocês, a todos os sindicatos aí, os presidentes sempre apoiando a gente, trabalhando muito nos seus municípios. Obrigado a todos. Conceição, eu me lembro muito bem. Vivia no morro a sonhar Bora? com coisas que o morro não